Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje falamos da violência no Brasil. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra a gravidade da situação, apesar da melhora na taxa de assassinatos. Vamos discutir o papel do judiciário nesse quadro e como as políticas judiciárias implementadas pelo CNJ podem contribuir para a tramitação de processos e para a punição de crimes, principalmente contra as principais vítimas, negros, mulheres e jovens. Os números não deixam dúvidas. Os estupros bateram recorde negativo em 2022. Foram mais de 74 mil casos. Quase 89% das vítimas são mulheres. As crianças representam 61% do total. Entre as vítimas de morte violenta intencional, quase 77% são pessoas negras. 50% têm entre 12 e 29 anos de idade. 91% são do sexo masculino. As polícias respondem por um número significativo dessas mortes. Em todo o país, em 2022, foram mais de 6.400 casos, 17 por dia. Comunidades pobres do Brasil inteiro conhecem bem essa realidade. Operações onde as polícias agem, cujo resultado é a morte de um número altíssimo de civis, nem todos eles envolvidos com crime, mas mesmo que estejam envolvidos com crime, cujo resultado é pífio, apreensão de algumas poucas armas e uma quantidade muito pequena de drogas, não, ao nosso ver, são operações fracassadas. Não vão servir em nada para conter a dinâmica do tráfico, mas sim servem para levar mais pânico para aqueles bairros onde essa população desassistida mora. Ainda segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, as polícias mais letais são do Amapá, da Bahia e do Rio de Janeiro. Nos estados onde o Ministério Público é bastante atuante, onde as corregedorias de polícia são bastante atuantes, que diz respeito aos aspectos operacionais, e onde os governos estaduais não caem no discurso fácil de dizer que vamos reagir e vamos reagir violentamente. Nesses estados, a violência policial está sob controle. E, via de regra, nesses estados, a criminalidade está sob controle também. E esta é a boa notícia, entre tantas ruins. Houve redução das mortes violentas intencionais na média nacional. A queda foi de 2,5% em 2022 em relação ao ano anterior. As menores taxas foram registradas em São Paulo, Santa Catarina e Distrito Federal. As maiores taxas são do Amapá, da Bahia e do Amazonas. A diferença entre o bom e o mau resultado está na inteligência. Por exemplo, na identificação de causas dos crimes, locais prováveis. E no planejamento também, prevenção, formas de ação policial. Alguns estados brasileiros já fazem isso há mais de 10 anos, adotam essas políticas. E são estados governados por partidos das mais diferentes cores políticas, da esquerda à direita. Não tem ideologia. O que tem são evidências científicas. Tem indicadores e tem gestão. Nesses estados, e hoje a boa notícia é que mais de 10 estados adotam esse tipo de política orientada por evidências. Nesses estados, a queda dos homicídios tem se mostrado sustentável e continuada há 7, 8 anos sucessivamente de quedas. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Maria Silvia de Oliveira, advogada, coordenadora do GELEDES, Instituto da Mulher Negra. Bruno Renato Nascimento Teixeira, ouvidor nacional de Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. E ainda
Carmen Felipe, advogada da Rede Liberdade e integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB no Rio de Janeiro. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para o ouvidor Bruno. Doutor Bruno, qual é a avaliação que o senhor faz a partir dos dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública sobre a violência no Brasil? Um processo histórico, um processo marcado, né, por um Brasil que assume a violência como uma ação, como uma política pública, né, voltada principalmente para corpos negros. Então é importante a gente já iniciar a fala demarcando esse lugar que enseja, né, o desencadear desse processo histórico de violência que culmina aí com a constatação desses dados por meio do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é, na verdade, um dado que não demonstra uma escalada da violência, mas sim uma evidência daquilo que a gente vem presenciando ao longo dos últimos anos, né? Então, é importante referendar esses dados e olhar para ele com muita preocupação, né? Tendo em vista que nós, enquanto governo federal, assumimos, né, nos últimos 9 meses, a tarefa de construir políticas públicas que vão reduzir, né, as taxas de violência e que não é um sistema, algo que se pense uma política pública de maneira simplista, né? É uma política pública, quando a gente fala de segurança pública e redução da violência e, sobretudo, da redução da letalidade dos jovens e mulheres negras e negros, nós estamos falando de uma ação que demanda esforços intersetoriais, interinstitucionais e, sobretudo, interministeriais, né? Então, são dados preocupantes, desafiadores, para que nós possamos nos debruçar sobre ele e olhar qual é o papel, né, do governo federal na incidência sobre estados, municípios, sobretudo o sistema de justiça, para que a gente construa um ambiente político favorável à redução desses índices que nos apavora, né? Doutora Maria Sílvia, nós falamos que a violência atinge principalmente jovens, negros e mulheres. Qual é a avaliação que a senhora faz do ponto de vista, inclusive, de mulher negra? Nós vivemos um processo, né, de violência extremamente que impacta a vida das mulheres negras de todas as formas, né? Nós somos as que mais morrem, né, por feminicídio, segundo os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nós perdemos os nossos filhos para a violência policial e para essa violência letal, né? E também vivemos essa tragédia que a gente chama, e eu escrevi um pequeno artigo sobre isso, de extermínio do nosso futuro. Porque as crianças, né, e os dados são estarrecedores, e é muito mais estarrecedor que a sociedade como um todo não se levante contra isso. O impacto é devastador. Essa violência tem um impacto devastador na vida das mulheres negras. E é muito interessante porque quando você anunciava agora esse programa de entrevista, você disse que houve uma melhora na taxa desses assassinatos. Realmente, nós estamos olhando para a queda de assassinatos de violência letal contra pessoas brancas, né? Porque a taxa de assassinato, violência letal contra mulheres negras, contra jovens negros, e agora esse olhar sobre as crianças, ela aumenta, né, a cada ano. E outra coisa que nós verificamos neste último relatório é que a idade para essa violência letal para jovens negros caiu de 15 para 12 anos. Né? Então, nós, do movimento negro, do movimento de mulheres negras, a gente chama isso de genocídio. Carmen, eu lhe pediria que falasse um pouco sobre essa questão da violência contra as mulheres, até lhe pediria uma abordagem pessoal e falasse também do ponto de vista de alguém que lida com o problema diariamente, na medida em que você faz parte da Comissão de Direitos Humanos da OAB no Rio de Janeiro. Por favor. Inicialmente, o que eu imagino e sinto é que com esses dados, antes da gente falar de números, a gente está falando de pessoas e direito à vida. Então, o que os dados demonstram é que tem uma decisão
de quem não tem direito à vida. Nesse sentido, o que a gente precisa nesse momento é decidir que isso não é normal. E aí é que eu falo, como alguém que atua a partir dos direitos humanos, né, individuais e fundamentais estiverem sob a proteção ou tutela desse sistema jurídico, pessoas vulnerabilizadas ou subalternamente racializadas como nós, pessoas negras e pardas, quilombolas, descendentes de povos originários, né, nós sempre teremos uma situação em que, a partir da reafirmação das nossas vulnerabilidades, não vamos conseguir ultrapassar a linha de cor. Não existe essa fábula desse Brasil branco, cis, europeu, que é o Brasil, na verdade, que não performa, né? Então, o que a gente precisa é de inspiração dos recortes críticos a partir dos dados, tem decisão de quem não é humano e de quem é humano, e romper esse curso dessa lógica do outro, que acaba sendo esse resultado de formar grandes violências cotidianamente, né? Então, é no jurídico, e aí eu falo a partir da minha atuação, socio-racial, que serão definidas as diferentes hierarquias e modelos de corpos. Portanto, aquele corpo ideal e o corpo que nunca vai performar a norma. Então, acho que a gente precisa, de novo, decidir que isso não é normal. Bruno, a gente sabe que boa parte do problema está ligada à violência policial, à letalidade policial, no caso de negros especialmente. Como o governo federal pretende lidar com essa questão? Mas eu vou pedir que o senhor responda daqui a pouco, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. E hoje falamos da violência no Brasil e do papel do Judiciário e do CNJ para combater o problema. Os nossos convidados são Maria Silvia de Oliveira, advogada, coordenadora do Gueledés, Instituto da Mulher Negra. Bruno Renato Nascimento Teixeira, ouvidor nacional de direitos humanos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. E ainda Carmen Felipe, advogada da Rede Liberdade e integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB no Rio de Janeiro. Doutor Bruno, a gente sabe que boa parte do problema está na violência, na letalidade policial. O que o governo federal pode e deve fazer para enfrentar essa questão? Virar essa página demanda um esforço do governo federal, não só por parte do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que tem olhado com preocupação, tem olhado para esses dados e chamando a sociedade civil para um debate franco, sincero, que a gente possa, de fato, construir uma política pública de ampla participação social, incidindo diretamente na formação de conceitos e procedimentos, da metodologia de atuação de policiais, na abordagem, né, da população, principalmente com recorte periférico, com recorte de juventude, com recorte das populações indígenas no campo, né, que vem sofrendo sistematicamente ataques em razão da luta por demarcação de seus territórios. É importante frisar isso. E o papel do sistema de justiça nesse processo de virada de página, de uma nova concepção para a segurança pública, é crucial quando a própria Constituição e suas leis esparsas determina a atuação do Poder Judiciário não apenas na condição de inércia, mas na condição proativa de atuação, quando estabelece mecanismos de controle também no âmbito do Poder Judiciário, do Ministério Público e da própria Defensoria Pública. Então, é uma conjunção de entidades que precisam se mobilizar para a mudança de uma narrativa que está constituída a partir desse senso comum que se estabelece e elege corpos a serem descartáveis, né, por meio da violência. Então, é um esforço coletivo. Nós precisamos olhar para esse cenário da escalada da violência na perspectiva da letalidade policial como algo sistêmico, constituído e, sobretudo, referendado a partir da própria orientação estatal. Reverter esse quadro é um desafio. Nós temos o entendimento que é com diálogo com as instituições, com a sociedade civil, com o meio acadêmico, que a gente vai conseguir vencer essa narrativa e apontar para um caminho de paz, um caminho da democracia, da consolidação da democracia, onde, de fato, possa caber todos, e todas e todos. Acho que é importante que a gente também faça a discussão
de uma revitalização do Poder Judiciário a partir da implementação de cotas, do acesso de um público mais diversificado para estar à frente da tomada das decisões que perpassam também pelo sistema de justiça. Então, veja que quando a gente traz esses elementos, a gente está propondo um amplo debate, né? A Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, ela se coloca como um espaço de acolhida da sociedade civil, dos movimentos sociais, dos populares de modo geral, para que a gente, a partir disso, também crie uma mobilização nacional em torno do fomento de redes que possam não só fazer o controle social mais apurado, né, sobre a atuação das polícias, mas também que a gente possa incidir diretamente nesses processos que já estão em curso, que na grande maioria, né, os dados mostram uma redução dos homicídios, mas também evidencia que, por uma parcela da população, ele continua a crescer e a gente não tem uma estrutura de Estado e do Poder Judiciário, do sistema de justiça no modo geral, que dê conta de fazer a elucidação desses casos. Doutora Maria Silvia, o doutor Bruno acaba de se referir à questão do papel do judiciário em toda essa questão. Eu pediria que a senhora fosse um pouco além nesse tema, que a senhora nos ajudasse com o que se espera do judiciário como um todo e do CNJ em particular. Nós temos um grande déficit de diversidade no sistema de justiça, né? Nós temos um sistema de justiça majoritariamente masculino, branco, heterossexual e religião judaico-cristã. E pessoas que não tiveram, na grande maioria dos casos aí, nunca tiveram qualquer tipo de contato com a realidade, as questões da vida da maioria da população, 56% da população. A primeira coisa que nós temos que pensar é mudar completamente a estrutura do sistema de justiça. E só para dar essa informação, nós estamos agora, né, em plena campanha para uma juíza negra no STF. Passaram por ali apenas 3 mulheres brancas e nunca tivemos uma mulher, uma jurista negra naquele espaço, não é? Então, nós precisamos mudar a concepção, estruturação do sistema de justiça. Nós precisamos mudar a concepção e fazer uma reestruturação do que nós entendemos por direito, por justiça nesse país, né? E, como também disse o doutor Bruno aqui, a segurança pública tem que ser reestruturada. E se nós não enfrentarmos isso, não é? Nós vamos continuar convivendo absurdamente, infelizmente, com esses dados que a cada ano o Fórum Brasileiro de Segurança Pública apresenta para nós. Doutora Carmen, esse é um problema antigo, histórico, bastante enraizado na sociedade brasileira. Portanto, soluções certamente não vêm num passe de mágica, não são da noite para o dia. Mas, de qualquer maneira, como essa é uma questão urgente, eu lhe pediria que a senhora citasse medidas concretas, de curto prazo, que o judiciário talvez devesse adotar para lidar com essa questão. Eu acho que nós precisamos desportar a agenda, ter projeto, né, pensamento crítico, para a gente interferir nessas lógicas aflitivas de referência imediata à seletividade penal. São sempre as mesmas pessoas e os mesmos estereótipos sequestrados por essa seletividade, né? Então, a gente precisa de interpretação jurídica de cada caso concreto, atuando no desafio dessa legislação que é afetada pela lei socio-racial, desse estamento político. Precisamos enfrentar essa indiferença dos diversos setores e atores sociais e essa tolerância aviltante social frente a essa violência. Nós temos problemas de ordem estrutural, institucional, material, jurídico, socio-racial. Então, a gente também não é ingênuo de achar que tem uma solução, né? Eu acho que a gente precisa de articulação, união de esforços junto ao poder público, parceiros, aproximação plural com os campos de pesquisa, para além desse eixo unicamente urbano do paradigma da cidade. Então, tem muitas camadas nesse cenário. E aqui é importante uns dados, né? 3 a cada 4 assassinatos foram cometidos com arma de fogo.
dados das últimas pesquisas do fogo cruzado, por exemplo, né? Aqui, a gente precisa entender a flexibilização dos últimos 4 anos das armas, que foi desenfreada, as munições dos territórios que ocorrem conflitos fundiários, né? A questão da dificuldade em obter dos governos estaduais em tempo real e de forma disciplinada os dados de morte em decorrência de intervenção policial, o perfil das vítimas de intervenções policiais arbitrárias no país não demonstra mudança significativa. Precisamos trazer o conceito de raça que vai mediar essas relações socio-raciais e entender que hoje é preciso que as câmaras policiais sejam entregues nas audiências de custódia. Não podemos mais nos demorar em entender que as câmeras, democraticamente, com imagens democráticas, né, absorvidas pelas câmeras, sejam entregues nessas audiências de custódia, porque a gente está vendo que temos tortura nos corpos e tortura psicológica. Então, acho que um ponto que a gente poderia trazer à baila é que essas câmeras e as imagens fossem realmente entregues nas audiências de custódia para a gente democraticamente entender o que acontece nessas arbitrariedades, letalidade policial, o que acontece nesses vilipêndios de corpos que são atingidos por balas que nunca estão perdidas. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Agradecemos muito a participação de Maria Silvia de Oliveira, advogada, coordenadora do GELEDES, o Instituto da Mulher Negra. Também de Bruno Renato Nascimento Teixeira, ouvidor nacional de direitos humanos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. E ainda de Carmen Felipe, advogada da Rede Liberdade e integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB no Rio de Janeiro. Agora o link CNJ dá Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. Ao tomar posse, o novo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, anunciou que a gestão dele prioriza a eficiência do Poder Judiciário, a defesa dos direitos fundamentais e o desenvolvimento sustentável. E o ministro propôs uma agenda para o país. Sem que ninguém precise abrir mão de qualquer convicção, é preciso que o país se aglutine em torno de denominadores comuns, de uma agenda para o Brasil. Com base na Constituição, é possível construir esses consensos. Aqui vão alguns deles. 1. Combate à pobreza. 2. Desenvolvimento econômico e social sustentável. Prioridade máxima para a educação básica. Valorização da livre iniciativa, bem como do trabalho formal. Investimento em ciência e tecnologia. Saneamento básico. Habitação popular e liderança global em matéria ambiental. Essa é uma agenda que liberais, conservadores e progressistas podem abraçar pelo bem do Brasil. Agora vamos ver outras notícias do giro. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará é o 9º tribunal do país a se integrar ao domicílio judicial eletrônico, uma solução que cria endereço judicial virtual para centralizar as comunicações processuais, citações e intimações de forma eletrônica. A ferramenta representa um grande ganho de eficiência porque os tribunais podem enviar as comunicações processuais eletronicamente a usuários cadastrados, em substituição, claro, às que eram despachadas por meios físicos, como os Correios e oficiais de justiça. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região comemora a realização do 10º Pop Rua Jude durante este ano nos estados de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. Esses mutirões prestam serviços nas áreas social, de justiça e cidadania a pessoas em situação de rua e de vulnerabilidade social. Milhares de cidadãos receberam documentos e orientação jurídica e ainda tiveram acesso a serviços de saúde, por exemplo. O Pop Rua Ajude atende a uma resolução do CNJ que instituiu a Política Nacional de Atenção a Pessoas em Situação de Rua. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Oi, pessoal! Você sabia que o Brasil tem o maior programa público de transplante de órgãos, tecidos e células do mundo? O Sistema Nacional de Transplantes é garantido a toda a população graças ao Sistema Único de Saúde, o SUS, que é responsável por 95% dos procedimentos realizados no país.
No Instagram, tratamos do assunto, informando que para se tornar um doador ou doadora, é importante que você converse com os familiares sobre essa decisão, já que eles são os responsáveis por autorizar a doação após o falecimento. A sua escolha pode salvar muitas vidas. E em decisão histórica, o CNJ aprovou a resolução que prevê lista exclusiva para a promoção de mulheres aos tribunais de segunda instância. A norma altera a resolução número 106 de 2010 do Conselho, que trata dos critérios objetivos para a promoção de magistrados e magistradas. Pela nova regra, haverá intercalação de uma lista exclusiva para mulheres e outra tradicional mista, conforme a abertura de vagas para promoção na carreira pelo critério de merecimento. Com a alteração, mais mulheres se tornam desembargadoras nos tribunais de segundo grau. Por fim, o CNJ e o STF estão de presidente novo. O ministro Luiz Roberto Barroso tomou posse na última quinta-feira, dia 28 de setembro. Pelos próximos 2 anos, sua gestão priorizará a eficiência do Poder Judiciário, a defesa dos direitos fundamentais e o desenvolvimento sustentável. Para atingir esses objetivos, o ministro destacou 3 eixos de atuação: conteúdo, comunicação e relacionamento. Saiba mais sobre a história do ministro Barroso em post especial que está nas redes sociais do CNJ. Até a próxima. Tchau, tchau. Agora vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza fala de uma experiência profissional que marcou a carreira dele ou dela. Meu nome é Flávio Henrique de Mello, eu sou juiz de direito há quase 19 anos e atualmente eu estou na Vara de Proteção à Infância e Juventude da comarca de Porto Velho, aqui do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Na parte criminal, nós recebemos como competência toda e qualquer situação de crimes contra crianças e adolescentes, desde situações de maus tratos, abandono, até situações mais graves, né, de violência sexual. São crimes que ocorrem à clandestinidade e, na grande maioria, também no seio doméstico, que acaba, por vezes, pessoas ligadas ao seio, né, familiar, ali, padrasto, um tio, enteado, primo. E, num caso específico, era um pai, né? Esse pai, ele violentou a criança, ela tinha 2 anos de idade, e por razões e consequências da violência, essa criança foi hospitalizada e veio a óbito. E isso, assim, ficou muito impactado, assim, na minha percepção na época, e a dimensão, né, da consequência da violência numa pessoa, né? E especialmente naquela pessoa que você deveria cuidar, você deveria amar, né? Mas que a percepção não é vista. E uma coisa que chama a atenção nesses crimes é que a vítima, né, quando ela depõe, ela se sente culpada e a pessoa que depõe, o acusado ali, ele não se reconhece culpado. Muitas pessoas, né, até culturalmente, né, iniciam experiências sexuais antes dos 14 anos, entendem isso como algo natural, né, da comunidade, daquela região, e vê isso como algo que não deve ser criminalizado, né? Mas quando a situação ela é de pequena idade, né, atinge crianças muito pequenas, aí, isso não tem nenhuma razão cultural e nem social, muito menos razão jurídica para ser admitida, né? Então, ficou um caso marcado, realmente, esse daí. Viu? Importante, quando se trata de violência, em especial violência, seja contra a mulher, seja contra a criança ou adolescente, a gente trabalhar na perspectiva realmente do acolhimento, né? Para elas se sentirem seguras em relação a isso e não ficarem com vergonha de falar, por mais constrangedor, né, que seja ali para a mulher, para a criança, até mesmo para o homem que é vítima também, a criança, homem, né, a criança, adolescente, menino, de falar sobre aquele fato. Então, isso é importante a gente deixar para que a violência também não seja naturalizada e também não seja acobertada pela inércia e o medo da gente falar, da vergonha de falar e de expor, né, aquilo ali. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, na rádio e na TV Justiça.
Até a próxima semana.